Eu quero comentar algumas coisas que estão acontecendo e uma delas é um assunto pelo qual nós devemos orar. No estado do Rio de Janeiro, houve muitos investimentos na época da Copa do Mundo e agora na época das Olimpíadas, o que praticamente já terminou o prazo, que as Olimpíadas já estão próximas, e o que deveria ser feito. Os governos gostam muito de fazer obras, eles não gostam de fazer manutenção no que já existe, eles não gostam de conservar as ruas, os prédios, as escolas, os hospitais, essas coisas. Os governos, de um modo geral, não gostam nem de fazer esgoto, limpar esgoto, porque isso não dá voto. Eles gostam de fazer obra. E, infelizmente, de longa data, desde que o Brasil foi descoberto, já se sabe que a melhor maneira de roubar dos cofres públicos é fazendo obras. Porque o governante não rouba em cima de salário. Quando tem que comprar certas coisas, é difícil se aquilo tem o preço sabido. Infelizmente, até em cima de quem tinha comida e remédios estão roubando também. Mas é mais fácil de controlar, porque as pessoas sabem o valor de um remédio. Infelizmente, um carro que custa 30, 50 mil reais para uma pessoa, para o Estado, para o governo, fica em 100 mil. Infelizmente, mas não vai botar 500 mil. Né? Um carro de 50 mil não vai botar 500 mil, aí pega mal. Eles botam só 100 mil para roubar pouco em cima. Mas o roubo maior é em cima de obra. Uma obra no Maracanã, que eu diria como engenheiro que 100 milhões, 200 milhões daria para fazer tudo isso sobrando, porque afinal de contas, o estádio mais caro do mundo fora do Brasil não custou nem 200 milhões. Então, esse dinheiro dá de sobra para fazer tudo que tem que fazer. O governo gasta 2 bilhões e fica por isso mesmo. Então, para onde foi esse dinheiro? É evidente que foi para o ralo da corrupção. E como a reforma do Maracanã, a construção dos outros estádios, e isso no Brasil todo. No estado do Rio de Janeiro se concentraram grandes obras e principalmente na área de transportes. Resolveram fazer uma transformação completa na área de transportes do Rio para privilegiar os donos de empresas de ônibus, digamos assim. Todas as obras visaram, fora uma extensão do metrô para Barra da Tijuca, fora isto, tudo mais em cima de ônibus. E foi muito dinheiro investido nisso, mas muito. O metrô para Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, que é a coisa mais fácil, porque já está com o projeto pronto, é só o governo querer fazer. E dinheiro até tinha, e de sobra, mas não interessava, porque ia tirar passageiros dos ônibus. Então, não fizeram e, pelo jeito, nem vão fazer o metrô do Rio de Janeiro para Niterói. Que coisa tranquila, do centro do Rio para o centro de Niterói em 5 minutos. É totalmente possível, isso é moderno, isso aí é uma necessidade. Agora ficam os habitantes de São Gonçalo, Niterói, sofrendo muito tempo para chegar ao centro do Rio de Janeiro, mas tem que ir de ônibus. Ou então, vem de ônibus, pega a barca para depois pegar ônibus de novo. O esquema é esse, privilegiando sempre empresas de ônibus. E o dinheiro, eu acho que ninguém tem aí estimado, porque é muita raça de bilhões e bilhões e bilhões de reais que foram investidos em transportes. Bom, não uma necessidade, na verdade foi uma transformação. Para isto, as obras estão prejudicando todo o trânsito no Rio de Janeiro por muito tempo e pelo jeito vai continuar. Há uma grande probabilidade dessas obras não ficarem prontas. Fizeram um VLT, não é tanta necessidade, é porque tiraram
outras conduções do centro do Rio de Janeiro. Mas por causa do VLT, muitas ruas foram interditadas, muitas linhas de ônibus foram tiradas, etc, etc. Por causa do VLT, muita coisa deixou de funcionar. Ou seja, estão trocando 6 por meia dúzia. Tomara que o meia dúzia que vem agora, se terminar, a dúvida é essa: será que vão terminar o VLT? Será que vão terminar os BRTs? Será que vão terminar? Essas obras estão se prolongando, os governos já estão sem dinheiro. Por exemplo, o BRT, os governos estão ficando sem dinheiro. E será que essas obras vão terminar? Porque até agora é um caos no trânsito do Rio de Janeiro. Prejudicou em muito a população. Pessoas levam 3 horas até 4 horas para irem de sua casa para um outro local, para o trabalho. O Rio de Janeiro está um caos em transportes. E eu acredito que o povo de Deus tem uma responsabilidade muito grande no orar pelos governantes. Não é só em votar, não. Tem uma responsabilidade grande em orar por seus governantes. E nós devemos pedir a Deus misericórdia para com esses governantes, para que eles não façam umas loucuras assim. Sem falar na corrupção. Aí é caso de polícia, de justiça, e realmente a gente vai orar para que a verdade apareça. Vamos crer na misericórdia do Senhor. Eu quero falar o seguinte: o mundo está como que zombando sempre do Apocalipse da Bíblia. Eles fazem videogames, fazem filmes de ataques à Terra, invasão de ETs e coisas desse tipo. E agora eu estou vendo aqui o meteoro, o Nibiru, é um boato que colidiria com a Terra e destruiria a Terra. E isso se espalha com muita rapidez. A NASA dos Estados Unidos já se antecipou para tranquilizar as pessoas e disse que esses boatos são falsos. Não há nenhuma probabilidade de, num futuro próximo, qualquer meteoro colidir com a Terra, porque os observatórios estão mapeando o universo e examinando todo tipo de meteoro que esteja voando. De vez em quando, um ou outro passa perto da Terra. Esse perto é uma distância muito grande, na verdade, mas que poderia ter a rota desviada por causa da gravidade do Sol, por exemplo. Digamos, um meteoro vem de longe, passa perto do Sol, pela gravidade do Sol ele é atraído e muda a sua rota. Ele não cai para dentro do Sol, a não ser que ele venha muito próximo. Mas fora isto, ele tem a rota desviada e, ao invés de continuar naquela direção, ele poderia se direcionar para a Terra e causar um estrago na Terra. A Bíblia fala que no Apocalipse estrelas vão cair. Isso são meteoros, chuva de meteoros no Apocalipse, na grande tribulação, vão cair sobre a terra. Entre eles, um grande meteoro, essa estrela que vai cair e abrir o poço do abismo. Bem, o diabo lê a Bíblia, em especial o Apocalipse, ele sabe de cor a Bíblia. Então, ele procura levar os habitantes do mundo a fazerem chacota com isto. Por exemplo, brincadeiras, zombarias, filmes, ETs invadindo a Terra, meteoros caindo e destruindo a Terra. A Terra será muito sacudida, transtornada na sua superfície, mas não destruída. Ela vai ter a superfície toda transformada, mas a Terra vai ser a habitação de Jesus no milênio. Nós cremos nisso. Então Deus, na grande tribulação, vai sacudir a Terra, mudar o eixo dela, vai
haver uma série de cataclismas envolvendo a Terra, mas ela não vai ser destruída. Inclusive, vai sobrar uma pequena parcela da população, talvez muito menos que 10% da população, espalhada pelos matos, essa população que vai entrar no milênio, sobre quem Jesus vai governar com a ajuda dos seus escolhidos, que serão arrebatados com ele. Assim a Bíblia diz, nós vamos reinar com Jesus os 1000 anos. Vamos reinar sobre quem? Exatamente sobre esses, 10% que ficarem, que sobreviverem. Assim a terra vai ser muito atacada, mas não totalmente destruída. Essa ideia, então, de destruição total não é da Bíblia. Mas o mundo vai continuar fazendo chacota com isto, e filmes, e brincadeiras, e zombaria, para tentar descaracterizar o que a Bíblia diz. Mas nós que somos servos de Deus, nós cremos que a Bíblia é a verdade, o Senhor é fiel e nós vamos continuar crendo. Agora o mundo vai multiplicar coisas desse tipo. Sem dúvida nenhuma, esteja você preparada, minha irmã, para ouvir coisas desse tipo, viu, meu irmão?